personal trainer e especialista em nutrição, enquanto na verdade ele utilizava isso como fachada para secretamente operar na Deep Web. A maneira como o Russell Breach foi pego é a mesma que mais tarde iria acontecer com vários outros operadores da Deep Web que eu já mostrei aqui no canal. O que aconteceu logo em seguida e foi ainda maior, que inclusive eu falei aqui no canal, é do Alexandre Cassis, o dono do Alphabay. Alexandre, o criminoso mais sortudo da Deep Web. Vídeo do Gustavo Pinheiro. O original vai estar na descrição, rapaziada. Bora pro vídeo. Quando Joshua Colin Giffen, um dos maiores vendedores da Deep Web, foi encurralado por dois policiais que tinham todas suas atividades criminosas na frente deles, parecia que esse seria já tava tomando investigação há tempo, o seu fim. Mas seja por acaso ou por destino, o fato é que o que aconteceu em seguida deu a Joshua o apelido de o criminoso mais sortudo da Deep Web. Pois é, por seguir as regras de cibersegurança à risca, Joshua conseguiu escapar de uma pena de no mínimo 10 anos de prisão. Imagina o cara conseguir escapar disso, pô. Que loucura. Vamos saber como, né? Por conta de um erro de um policial. Então se você curte esse tipo de história, não esqueça de deixar o like aí embaixo e se inscrever se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Bom, muitas vezes aqui no canal eu já contei usuários da internet ajudaram uma investigação policial. História de como a justiça foi feita graças à internet, mas vamos ser sinceros. Nem sempre a vida é justa. E às vezes parece até que a sorte está do lado de quem menos merece. Esse foi o caso do Joshua Colin Giffen. Por anos, Joshua Colin Giffen olha aí, rapaz, marombado. Teve um trabalho aparentemente comum como personagem. Joshua começou a trabalhar como revendedor de drogas e armas nos marketplaces. Olha aí, rapaz, que isso? Esses ilegais bem no período em que a Deep Web estava um caos. Isso porque a Silk Road, o primeiro grande marketplace a permitir a gente viu o vídeo, né? Que qualquer pessoa comprasse drogas ou itens ilegais anonimamente na internet utilizando bitcoins, tinha acabado de cair. O vídeo vai estar na descrição, rapaziada. Esse vídeo aí vai estar na descrição, que a gente viu também no canal, mesmo canal do Gustavo Pinheiros, tá? Vou deixar aqui pra vocês depois, tá? E seu criador, o Russell Breach, tinha ido junto. E a maneira... O Ross foi preso dentro de uma biblioteca com o laptop aberto e logado na Silk Road. Pensa aí na a quantidade de provas que a polícia conseguiu reunir sobre esse caso. Com aquele número de provas, Ross foi condenado à prisão perpétua. E isso era uma coisa que Joshua com certeza não... Tava louco pra não pegar, né? E tu imagina a situação, né, cara? não queria para sua vida. Ao contrário dos vendedores iniciantes que costumavam usar apenas o Tor para acessar a Deep Web e fazer seus negócios, o Joshua, além disso, também utilizava um sistema operacional chamado Tails OS, que é um sistema anônimo muito mais preparado para esse tipo de atividade e tem uma funcionalidade muito interessante. O Tails OS, esse aí não tava ligado. O uso do Joshua rodava diretamente em um pendrive que era plugado no seu notebook. E olha aí, rapaz. A função era que assim que o pendrive fosse removido, tudo dentro dele seria automaticamente apagado sem deixar rastros. Então digamos que se Joshua estava... Olha aí, cara, é diferente, hein? Estava mesmo empenhado em fazer suas atividades ali na Deep Web, ele estava fazendo a lição de casa no quesito de segurança digital, observando sempre como que as pessoas que eram pegas vacilavam para não cometer os mesmos erros. Aí ele não quis arriscar, manteve, né? E mantendo tudo extremamente organizado, sempre no mesmo computador, no mesmo dispositivo, usando o mesmo sistema operacional. Uma coisa que fez com que Joshua ficasse milionário rápido foi que quando a Silk Road caiu, ela não se dividiu em um ou dois mercados ilegais diferentes, mas sim em diversos marketplaces. E ele já tava tudo postadinho já. Tem marketing que eu já fiz vídeo aqui no canal, o Alphabay que eu também já fiz vídeo, e enfim, novos sites sumiam e apareciam todos os dias. O segredo de Joshua era vender em todos eles ao mesmo tempo. Acontece que não era uma estratégia muito prudente, já que vários sites eram armadilhas montadas pela própria polícia, enquanto outros vendiam produtos adulterados, mas a real é que ele não tava nem aí. A operação tava só por ganhar uma grana de Joshua vinha vindo tão bem que a polícia sequer desconfiava que tinha alguma ilegalidade rolando na sua vida, então ele levava uma vida bem tranquila enquanto faturava de personal trainer, especialista em nutrição, né? Com crime na internet. Mas no fim, Joshua foi pego por uma coisa totalmente diferente. Vamos ver. Numa noite de fevereiro de 2022, Joshua foi visto através das câmeras de segurança do seu condomínio na Austrália, agredindo a sua ex-namorada.
Meu Deus do céu. No saguão do prédio. Algumas testemunhas que passaram Burro. por ali no momento chamaram a polícia, que não apenas chegou rapidamente como o prendeu no ato. Como parte do procedimento padrão, os policiais subiram até o apartamento do casal para fazer uma revista básica. Só que o que eles encontraram E aí encontraram o pendrive. lá foi muito mais comprometedor. No meio do apartamento havia um laptop aberto e logado em mais de 3 marketplaces diferentes. Não apenas isso, mas a máquina também guardava 5 anos de transações ilegais registradas, e para facilitar ainda mais, Joshua 5 anos. Aí deu ruim pra ele demais. estava algemado por um dos policiais, incapaz de fazer qualquer coisa. Imagina essa situação na cabeça do Joshua, que tava vendo ali os policiais revirando suas coisas e que Deixou tudo aberto. O cara foi lá, fez. Bateu na frente de todo mundo. Eu queria que desse ruim, cara. eles estavam Aí não tem como. ali por um motivo, mas que em alguns minutos eles iriam descobrir uma mina de ouro que ia revelar diversos crimes e poderia render aí no mínimo 10 anos de prisão pra ele. Isso iria acontecer se não fosse pelo outro policial. Sem muito treinamento de como lidar com a situação, ele simplesmente se aproximou do notebook, analisou ele por fora e por algum motivo desconhecido ele foi e removeu o pendrive com sistema operacional, apagando todos os dados do computador e consequentemente qualquer evidência contra Imagina a sorte do o cara. Joshua. E sim, tem vídeo dessa cena, a gente já vai chegar nessa parte. Quando o policial percebeu o erro que cometeu, ele tentou reconectar o pendrive pra ver se acontecia alguma coisa, mas já tava feito. Tudo foi apagado e não sobrou nenhum rastro. E aí, mas se ele perde aquele pendrive, faz o quê? Imagine a cabeça do Joshua vendo tudo aquilo naquele momento. Apesar de tudo já ter dado errado, os policiais estavam decididos em levar ele preso, afinal, eles tinham sido chamados ali por outro motivo. Afinal de contas, ele tinha agredido a própria namorada, que Não tem prova de nada, né? particularmente eu acho muito pior do que vender drogas na Deep Web. Depois de um longo boletim de ocorrência, eles conseguiram que a justiça condenasse Joshua a 2 anos e 9 meses de prisão por agressão, mas ele foi liberado em 14 meses por bom comportamento. E você aí achando que é só no Brasil que isso acontece. 14 meses. Mas pensa aí comigo, o cara deu uma sorte dessa, saiu livre da cadeia, pronto pra recomeçar a vida, e o que ele decidiu fazer? Trollar Mesma coisa. na internet. Na semana seguinte a que ele foi solto, Joshua publicou no TikTok o vídeo da câmera corporal do policial que tirou seu pendrive no notebook naquela noite. Na hora. O cara foi atrás da gravação, publicou o vídeo rindo da situação e basicamente se gabando por não ter sido preso, mostrando ali todo o erro que o policial cometeu Ixi, apagando ao tudo. tirar o pendrive. Quer dizer, ele foi preso, mas não por causa do crime da Deep Web. O cara gostou tanto dos 15 minutos de fama que foi até o Reddit e abriu um tópico de perguntas e respostas sobre o seu caso. Lá ele Nossa. disse que tinha mais de uma década de experiência operando na Deep Web e mexendo com segurança digital e que sempre soube se Mas ele tá falando que fez o negócio e aí. proteger e que nunca tinha tido nenhum problema com isso. Mas é claro que quando perguntavam sobre a namorada agredida dele, ele não falava nada. E a galera foi conversando com ele, pô, o cara deu uma sorte assim absurda, ele poderia ter pegado uma pena perpétua e por Imagina. conta de um erro de um policial ele saiu impune. Porém a galera foi caindo na real, é um cara que é agressor de mulher, o cara bateu na namorada, então Feioso, né? começaram a flodar as postagens. Não merece hype. Todas as postagens que ele fazia com a condenação dele, com diversas informações sobre agressão em casamentos e coisas do tipo, e aí ele sumiu da internet, apagando todos os seus registros. E pra você ver como isso teve várias consequências, esse erro não poderia ser cometido novamente, então o método que os policiais utilizavam, o modus operandi que eles utilizavam pra prender grandes traficantes na Deep Web, era sempre pegar eles com o computador ativo. Certo. E se não tiver, não tem como ter acesso. Um caso né? que deixou isso muito evidente, além do Russell Breach, é do Eric Marques, considerado um dos homens mais perigosos na internet na época em que foi preso. Eric era operador do Freedom Hosting, um serviço de hospedagem da Dark Web, que servia como lar para todo e qualquer conteúdo criminoso da Deep Web, desde drogas até vídeos ilegais e tudo mais. Em 2013, depois de algumas investigações entre o FBI e as autoridades irlandesas, Eric foi preso em sua casa em Dublin com o computador ligado e conectado ao sistema que operava o Freedom Hosting. Isso permitiu com que os policiais acessassem e espelhassem os dados da operação e acabou rendendo pra ele aí 27 anos de prisão. Outro caso que acabei, Alexandre comandava o Alphabet com o codinome de Alpha 02 e era um nome de interesse das autoridades do mundo inteiro. Alexandre havia fugido pra Tailândia, onde levava uma vida luxuosa. Olha aí, rapaz. E milionária, e depois de meses de investigação infiltrada, a Interpol conseguiu descobrir quais eram suas residências no país. Eles vigiaram todas as casas do cara até ver ele entrando em uma, e então, nesse momento, montaram uma batida falsa de carro na porta dessa casa, para que ele saísse assustado e fosse surpreendido por um batalhão de policiais armados que pudessem entrar na sua casa, revistar tudo
Ele tava na frente? E aprender todos os equipamentos sem que desse tempo de nada ser deletado. Dito e feito, Alexandre foi preso e poucos dias depois ele foi encontrado morto na sua cela da Tailândia, logo quando ele tava para ser extraditado para os Estados Unidos. Alguém acabou calando ele aí, hein? E por fim, voltando à situação do Joshua, a gente não sabe. O cara era podre de rir. Sabe como que ele se encontra hoje em dia, o que ele faz da vida e tudo mais. Não existe nenhum registro médico se aconteceu alguma coisa com ele, onde ele trabalha ou alguma coisa do tipo. Mesmo que o cara tenha falado ali, conseguiu enganar os caras, não tem o que fazer. Eu suponho que ele ainda continua na Deep Web, por ele ter ido se vangloriar. Provavelmente. Aí ele com certeza não parou de fazer merda por aí. E essa é a história de como a justiça às vezes tarda e também falha. Joshua é conhecido hoje por ser um dos criminosos mais sortudos da Deep Web. Essa aí safou. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre a história de outras pessoas que comandavam impérios na Deep Web e não tiveram um fim tão tranquilo como esse. É só clicar aí na tela. Baita vídeo, rapaziada. A Disney Tóquio e aqui é considerado o melhor parque de todos. A Disneylandia em Tóquio, no Japão, é única em todo o mundo. A entrada é uma... Olha aí que estrutura